eliminando o rival Corinthians, com o Morumbi num astral espetacular. O São Paulo de novo joga em casa no Morumbi. Devemos ter um grande público por lá para encarar o líder do campeonato. O São Paulo joga contra o Botafogo, que está voando aí na Série A do Brasileirão, com a melhor campanha da história do primeiro turno, desde que o Brasileirão é disputado por pontos corridos. Então esse São Paulo e Botafogo promete neste sábado. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do São Paulo. O São Paulo deve poupar boa parte de seus titulares, porque no meio da semana o São Paulo tem um jogo importante pela Copa Sul-Americana. O São Paulo joga e por isso o foco está dividido aí. Então o time deve ter Rafael, Natan na lateral direita, Diego Costa ou Arboleda na zaga, Beraldo e Wellington, né? Então, de repente, pode até pintar uma zaga titular aí se o Arboleda jogar com o Arboleda e o Beraldo, senão vai Diego Costa. Meio campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Juan, Rames Rodrigues fazendo provavelmente a sua estreia como titular do São Paulo e Michel Araújo. No ataque, Luciano, que não jogou o jogo contra o Corinthians, né, porque estava suspenso, então ele participa normalmente desse jogo contra o Botafogo. É um time recheado de reservas, mas reservas de peso, hein, Alex? Cara, o Natan, no jogo que eles fizeram, que força que tem esse menino, hein, cara? Olha, a gente tem que ficar de olho, um belo jogador, mas olha o time. Falar que é recheado de reservas até não, porque todo mundo aqui já foi titular em algum momento. Em algum momento já foi, né? O Juan, de repente, um pouco mais. O Wellington é titular hoje, né? Porque o Caio se machucou. Sim. Titular e convocado. Mas Michel Araújo, o Rames tem esse perfil. Pablo Maia e Gabriel Neves meio que se divide. Diego Costa e Arboleda também. Você vê que o Beraldo ele se firmou, então também não sei se ele vai poupar muito não, nem se deveria, porque o jogo em casa você tem menos desgaste como jogou com o Corinthians em casa. Então vai estar todo mundo recuperado, né? A dúvida né? Porque ele teve um jogo desgastante contra o Corinthians e terá provavelmente outro pela Copa Sul-Americana no meio da semana. De repente, né, ele faz essas mudanças, porque se a gente pensar no jogo contra o Corinthians, por exemplo, jogaram Rafael, né, como titulares, Rafael, Arboleda, Beraldo e o Wellington. Pablo Maia também. E o Pablo Maia. São 5 jogadores. O Felipe, tem uma situação que esses jogos, igual aconteceu de quarta, às vezes as pessoas não têm ideia, ele tem realmente uma concentração de energia que quando você passa da maneira que o São Paulo conseguiu, pode ser que siga normal, mas realmente a hora que acaba o jogo você tem um risco de realmente ter um cansaço emocional que é desgastante. Mas, de toda maneira, estou muito curioso para ver Rames Rodrigues, como ele vai se comportar, jogando uma partida desde o início, né? O Dorival, em entrevista, já disse que ele ainda está abaixo dos companheiros, né, na questão física. No Maracanã, contra o Flamengo, achei que ele entrou bem, se movimentando bem, participando das jogadas ofensivas, com pouca obrigação defensiva, né? Ele muito solto da marcação. Como é que você imagina esse encaixe do Rames aí nesse jogo contra o Botafogo, Red? Como meio armador atrás do atacante de referência. O atacante de referência vai ser, pelo menos nessa nossa prévia, o Luciano, que não vinha fazendo essa função, era do Caleri, e o Luciano fazia esse jogador de pêndulo atrás, como um meio armador. Agora é o Lucas, o Luciano perdeu espaço, vai voltar para ser a referência do time. E o Rames atrás armando com 2 ponteiros, o Michel Araújo por um lado, o Juan, também muito forte fisicamente, pelo outro. Não sei se vai ser esse time, mas pelo menos tem uma coerência do estilo de pensar o jogo do Dorival. Importante que ele rode o time também, coloque todo mundo apto. O São Paulo é o único time ainda brasileiro em 3 competições simultâneas. São Paulo tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Não tá fácil não a temporada do São Paulo. Ele deixa as laterais também bem fortes, que é o ponto forte também, um dos pontos fortes do Botafogo, principalmente em transição, mas se for ver movimentos, o que eles chegam realmente pelas beiradas, verdade. Um volume grande. Vamos dar uma olhadinha então como é que vem o Botafogo, né? A provável escalação do Botafogo, que também tem jogo importante pela Copa Sul-Americana no meio da semana. O Botafogo pega o Estudiantes, né? Defensa e Justiça. O Inter que vai jogar com o Estudiantes. O Inter joga contra o Estudiantes, Inter não, Corinthians, né? Corinthians joga contra o Estudiantes, exatamente. O Botafogo joga contra o Defensa e Justiça da Argentina no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Lucas Perry, o goleiro. De Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, né? A defesa toda titular. Meio campo com Marlon Freitas, Tietê e Eduardo.
meio campo também Baita titular. tripé também, né, que vem. No ataque, Vitor Sá, Diego Costa provavelmente fazendo a sua estreia, ou a opção do Janderson, né? Torcendo. E o ataque ali completando do lado esquerdo, Luiz Henrique ou Júnior Santos, é a dúvida. Luiz Henrique, Júnior Santos, Vitor Sá, eles vão se alternando ali, né? Como titulares do Botafogo ao longo de todo o campeonato. Resta saber como estará Diego Costa, questão física. Na temporada passada ele esteve no futebol inglês, né? Jogando pelo Wolverhampton. Está bastante tempo sem jogo, foi apresentado e deve começar como titular esse jogo já de amanhã. Alex, você acha que o jogador, né, com a experiência do Diego Costa, com tudo que ele já passou, sente muito a parte física ou consegue administrar melhor? Tem um lado bom, você olhando, mesmo que ele esteja de camisa preta, ele tá fino. Né? Assim, você não percebe algo... Agora, para ele ir para campo, naturalmente ele deve ter se mostrado numa ótima condição. E é muito importante ele chegar num time que já está todo redondo e ele tem essa característica de ajudar no marcar, porque o Botafogo ele marca nessa média ou uma falsa baixa ali para poder transitar muito bem, marcando por zona. E ele tem todo esse conhecimento, porque é um modelo de jogo, parece muito com o do Simeone, vamos dizer, né? Guardado as suas devidas proporções. Está sendo dirigido pelo Lage no Wolverhampton. A única coisa que pode pegar um cara que está voltando de férias é o quê? Várias ações, transita, tem que transitar, daqui a pouco você tem que fazer um outro movimento, assim, naturalmente, né? Ele vai fadigar um pouco antes, isso é normal, porque ele está voltando de férias, mas deve estar em boas condições, né? Como é que você imagina o Diego Costa? Você acha que foi uma boa contratação? Primeiro de tudo, Raed, você acha que o Diego Costa foi uma boa atacada aí da diretoria do Botafogo? Foi um jogador que, na minha opinião, não vai jogar junto do Tiquinho, só em ocasiões bem pontuais, os dois juntos, porque eles são praticamente gêmeos de função. Os dois têm muitas características próximas ali, tanto o Tiquinho quanto o Diego Costa. Uma coisinha ou outra diferente, o Tiquinho eu acho que consegue armar mais o jogo quando baixa a linha ali, sai da área. O Diego Costa é uma finalização um pouco melhor. Agora, esse campinho, se for confirmado pelo Bruno Lage, vai ser a primeira vez que o Bruno Lage não vai entrar com um meia fazendo o lado do campo. Ele vinha fazendo isso. O Sauer, né? Às vezes era o Sauer que foi emprestado, mas ele também colocou o Lucas Fernandes. Então, se ele entrar com esse campinho, vai ser o mais próximo do que era o Botafogo sob o comando do Luiz Castro e depois sob o comando do Caçapa, com muita velocidade pelo lado, que foi como o Botafogo venceu muito bem o Internacional. O que poderia atrapalhar, ou atrapalhar a adaptação, vamos dizer assim, dessa engrenagem, é se de repente o Diego ele tivesse uma característica mais solta, de mais movimento para se encaixar. E ele não, ele tem realmente aquilo do centroavante ali, do bico de uma grande área na outra, esse quadrado, que é onde esse centroavante, nessa característica de time, ele tem. Então, aquilo ali ele conhece matador, como ninguém. Né? Ele é matador, nessa função de 9, ele conhece como... Quer ficar carimbando, isso daí, mas retenção ele tem. Ele não vai participar muito, provavelmente, do jogo fora, né? E ele não é, ele é o tipo jogador corticoide, né? Tem retenção, né? Tem isso, corticoide? Jogador foi boa essa, foi boa. Seguinte, vamos falar sobre o Vasco também. Jogador corticoide, bom, tem retenção. Olha só, o Vasco apresentou Paim. Sejam bem-vindos ao canal Notícias do São Paulo. Depois de uma vitória importantíssima, se classificando aí para a final da Copa do Brasil sobre o Corinthians com o gol de Wellington Rato e um gol de Lucas Moura, um golaço memorável aí de Wellington Rato, uma pancada que nesse caso jogasse a luva não daria para pegar. Lucas Moura ali numa jogada bem trabalhado também com a participação de Wellington Rato, que serviu ali ele de cabeça e ele cabeceou, a bola bateu na trave. Não tem essa de gol bonito, gol bom é o gol que a bola entra, acabou o placar. Tá lá favorável o São Paulo, aí se classifica, garante a bolada aí de 30 milhões e meio no mínimo para quem é o finalista, então já tem aí 38 milhões de Moura, já pagou sua vinda. Então São Paulo aí conseguiu essa boa grana aí, uma atuação impecável, agora vai se preparar para enfrentar o Botafogo. Novo final de semana, jogo válido pela primeira rodada da segunda fase do
Brasileirão, sendo que buscar pontos ali. O São Paulo colocou hoje a 10ª. Primeira 10ª posição, então tem que buscar aí, buscar sobre na tabela, para buscar essa Libertadores no final do ano. Já deixa nos comentários aí o que você achou desse jogo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.